E a pergunta número 4 do Catecismo Menor de Westminster é a seguinte: quem é Deus? Resposta: Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Referências bíblicas a essa resposta: Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 6. Salmo 147, verso 5. Apocalipse, capítulo 19, verso 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Romanos, capítulo 2, verso 4. E Salmo 117, verso 2. Vamos agora às nossas perguntas esclarecedoras. Primeira pergunta: por que essa pergunta sobre quem é Deus é tão fundamental para a alma do homem? Essa pergunta é essencial porque o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, declara: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, essa crença é fundamental. Essa verdade é uma verdade da qual todas as outras verdades dependem. Segunda pergunta: como podemos aceitar e conhecer plenamente essa verdade básica? Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, revela Deus a nós, e é somente por meio de Cristo que podemos nos aproximar de Deus. A Bíblia nos diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Jesus também disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, verso 6. À luz da resposta à pergunta 4, com que atitude devemos nos aproximar de Deus? Devemos nos aproximar dele como o Deus todo-poderoso e soberano. Devemos nos aproximar dele no pensamento, nas palavras e nas ações, reconhecendo que ele é tudo o que a resposta a essa pergunta declara que ele é. O que significa a afirmação Deus é Espírito? Essa afirmação significa que Deus é invisível, sem corpo ou partes do corpo, não como um homem ou qualquer outra criatura. Na teologia, qual o termo que nós empregamos para as palavras usadas para descrever Deus? Nós chamamos estes termos de atributos de Deus e os separamos em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Por que nós separamos estes atributos dessa maneira? Bem, nós separamos assim porque seus atributos incomunicáveis não se encontram em nenhuma de suas criaturas. São a sua infinitude, a sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua onisciência, por exemplo. Seus atributos comunicáveis, como por exemplo a sua sabedoria, a sua santidade, a sua justiça, bondade e verdade, são encontrados em algum grau no ser humano. É óbvio que no ser humano esses atributos são indistintos, limitados e imperfeitos comparados aos atributos de Deus. Vamos agora à nossa reflexão. E o título da nossa reflexão hoje é A Adoração de Deus. A pergunta quem é Deus subentende a existência de Deus.
A crença na essência de Deus é o fundamento da adoração em todas as religiões. Deve haver uma causa primeira pela qual tudo existe. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Essas palavras ditas por Jesus para a mulher junto ao poço são palavras para hoje. Há muito culto acontecendo hoje, mas examinemo-nos a nós mesmos. Será que o nosso culto é verdadeiro? O ser humano foi criado para a comunhão com Deus, e o culto a Deus ocupa uma posição prioritária para a obtenção dessa comunhão. Como podemos adorá-lo em espírito e em verdade? Somente quando o adoramos com o conhecimento daquilo que ele é salvadoramente em Cristo para o benefício de pecadores perdidos. Arthur W. Pink nos diz que nossa atitude para com Deus, onipotente e soberano, deve ser de temor piedoso, obediência absoluta, resignação completa e profunda gratidão e alegria. Essas características de uma pessoa renascida lhe darão a possibilidade de adorar em espírito e em verdade. Até a nossa próxima aula, quando estudaremos a pergunta de número 5 do Catecismo Menor de Westminster. Até lá, então.